Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estou resolvendo agora a questão 11 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBAD. Todas as questões dessa playlist, essa playlist tem mais de 100 questões, foram retiradas de concursos da Banca IBAD. Então vamos para a nossa resolução. Questão 11 diz o seguinte: considere duas sentenças lógicas A e B dadas por. Então ele está me dando aqui duas sentenças compostas por proposições simples. Se P é uma proposição sempre verdadeira, em que alternativa tem-se uma tautologia? Qual é o conceito de tautologia? Tautologia é quando você tem na tabela verdade, independente dos valores lógicos das proposições simples, o resultado da tua proposição composta sendo verdadeiro. Então, nós vamos fazer combinações entre a sentença A e a sentença B para verificar qual dessas combinações vai dar sempre um resultado verdadeiro. E aqui nós vamos utilizar a tabela verdade completa. Aqui eu coloco a tabela verdade da conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Na questão nós vamos utilizar a conjunção, que é o nosso i, a disjunção, que é o nosso ou, o condicional, e a gente vai ver que vai ter que usar também aqui o nosso bicondicional na hora de responder nossa alternativa. Então aqui o que a gente vai fazer? A proposição P, ela sempre é verdadeira. Nós vamos testar as sentenças. Primeiro eu vou considerar que essa sentença seja falsa. E aí a gente vai descobrir todos os valores lógicos das proposições P, Q e R e substituir na sentença B para verificar qual é o resultado lógico. Então eu estou considerando a sentença A como falsa. Para que ela fique falsa, como aqui nós temos uma disjunção, nós temos um ou, essas duas proposições simples, essas duas proposições compostas, aliás, que são formadas por condicional, elas têm que ser falsa, para que a gente tenha essa linha aqui, ó, falso com falso, dando um resultado lógico falso. Então esse é o primeiro teste. Para que você tenha um condicional falso, qual é o critério para que você tenha um condicional falso? Você vai ter aqui, ó, verdadeiro e falso nas proposições simples, gerando um resultado lógico falso. Então eu já sei que o P é verdadeiro, porque ele está dizendo aqui para mim que sempre será verdadeiro, e o meu R tem que ser falso, para que eu tenha um resultado lógico falso. Quando eu atribuo ao R um valor falso, eu atribuo aqui também. Então ele vai ter que ser falso tanto aqui quanto aqui. E para que essa proposição ela continue sendo falsa, o meu Q tem que ser verdadeiro. Então, sabendo dos valores lógicos das proposições P, R e Q, o que nós podemos fazer? Nós podemos encontrar qual é o valor lógico da sentença B. Na sentença A, nós já temos aqui o teste considerou que ela é falsa, então eu já estou considerando que a sentença A ela é uma sentença que é falsa. E a sentença B eu vou descobrir com os valores lógicos que eu tenho aqui, para P, Q e R. Então, considerando que o P é verdadeiro, o Q vai ser verdadeiro também, e o R vai ser falso, o que nós temos? Nós vamos ter verdadeiro e verdadeiro, então falso. Verdadeiro e verdadeiro vai dar um resultado verdadeiro, que é justamente essa primeira linha. Note que a questão ela vai em cima dos pontos estratégicos da tabela verdade. Então, você vai ter verdadeiro com verdadeiro, fazendo uma conjunção. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Agora a gente faz uma condicional com o falso, verdadeiro com falso, resultado lógico falso. Aqui vai ser a nossa proposição B. Então, quando o A é falso, o B é falso. Se a gente considerar agora o A verdadeiro, se a gente vier aqui considerar que a sentença A ela é verdadeira, sabendo que o P é verdadeiro, qual é o valor lógico que eu vou ter que colocar no R para que ele se mantenha verdadeiro? Eu não vou poder colocar o falso. Eu vou ter que colocar aqui verdadeiro. Então, quando a gente coloca verdadeiro aqui, passa a ser verdadeiro. O P eu já sei que é verdadeiro, R verdadeiro. Agora, e o Q? O Q tanto faz. Se você colocar no Q falso, o resultado lógico aqui de falso com verdadeiro no teu condicional, se você olha aqui na tabela verdade, é falso com verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se você atribui para o teu Q um verdadeiro, olha só o que acontece. Você vai ter verdadeiro com verdadeiro e o resultado lógico também vai ser verdadeiro. Então, independente do valor que você coloca aqui no Q, a sentença A vai ser verdadeira. Independente de você colocar verdadeiro ou falso, considerando desta forma. E aí, como você tem um ou, para que você tenha um ou que o resultado dá verdadeiro, você só precisa que um dos dois seja verdadeiro. Então, na hora que você considera isso aqui como verdadeiro, o teu ou já fica verdadeiro. Aí, você substitui os valores na sentença B. Eu sei que parece um pouco complicado, requer um pouco de treino, requer você fazer
algumas vezes no caderno e observar e tentar fazer essa tabela verdade até memorizar todos os passos para não precisar ter que desenhar ela completa, só aplicar. Quando a gente coloca aqui que o meu P é verdadeiro e que o meu R é verdadeiro, P e Q, independente do que eu coloco aqui, o que vai dar para nós? Vai dar o seguinte, ó. Se eu considerar o Q verdadeiro, o resultado fica verdadeiro. Fica verdadeiro, então verdadeiro. E o resultado lógico da sentença fica verdadeiro também. Se eu considerar o Q falso, olha só o que acontece. Se eu considerar o Q falso, o resultado lógico aqui fica falso, então nós vamos ter falso, então verdadeiro. E o resultado lógico de falso, então verdadeiro, também vai ser verdadeiro. Então, independente do valor de Q, o que aconteceu? Eu também tive um B verdadeiro. Quando eu considero o A falso, qual é a moral da história? Quando eu considero o meu A falso, o meu B fica falso. Quando eu considero o meu A verdadeiro, o meu B fica verdadeiro. Então, os valores lógicos das sentenças são essas. Agora a gente vai fazer as combinações com essas situações para verificar qual que vai dar uma tautologia. Quando a gente considera aqui A, se e somente se B, o que eu vou ter? Se eu considerar falso, o B também vai ser falso. E qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Se eu considerar verdadeiro, o meu B aqui vai ser verdadeiro. E o resultado lógico é verdadeiro. Então, independente da situação que eu considere, para essa proposição A, se e somente se B, vai dar o resultado sempre verdadeiro, que é o conceito da nossa tautologia. Então, é a nossa resposta correta. Se a gente tentar fazer com qualquer um dos outros aí, a gente vai ver que vai dar errado. Não vai dar certo. E eu vou fazer aqui para a gente ver com todas as opções. Considere o A verdadeiro. Vamos considerar o A verdadeiro. Se eu considero o A verdadeiro, o meu B também vai ser verdadeiro. Só que aqui ele está colocando não B. Então, a gente vai fazer a negação. Verdadeiro com falso. Qual é o resultado lógico num condicional? Verdadeiro com falso, o resultado lógico é falso. Se eu tenho um resultado lógico falso, eu não tenho uma tautologia. Então, esse aqui está fora. Consegui ter um resultado falso. Se eu considero o meu A falso, o meu B vai ser falso. E se eu aplico ele aqui, na letra C, o que acontece? O A é falso, então não A é verdadeiro, e o B continuou falso. Verdadeiro com falso, resultado lógico falso. Tá fora, não é uma tautologia porque deu um resultado falso. Agora, se eu considero A e B, se eu considerar A e B falso e falso, resultado lógico vai ser falso. Já descarta a tautologia. E se eu considerar o meu A falso e o meu B falso e tiver um ou, eu vou estar nessa linha aqui, ó, falso com falso, lá no meu ou também vai gerar um resultado lógico falso. Todos os que dão resultado lógico falso descartam ser uma tautologia. Então, o único que vai ser um resultado tautológico vai ser o da letra A, quando você tiver aí ambas as proposições iguais. Se for verdadeiro com verdadeiro, lá no bicondicional dá verdadeiro. Se for falso com falso, também vai ser verdadeiro. Então, são essas as possibilidades que eu tenho para que eu tenha uma tautologia. Alternativa correta, letra A. Caso você esteja se preparando para concursos da banca, e a banca IBAD que está organizando, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com um curso feito exclusivamente para essa banca. Então, vejo você na resolução da questão 12.